Eu preciso falar. E hoje eu vou falar sobre a energia masculina que mora dentro de mim. Todos nós temos energia masculina e feminina dentro de nós. E não quer dizer que existe uma melhor, uma pior, elas são necessárias, são complementares e as duas são muito importantes. Basicamente, a energia masculina ela é executora e a energia feminina ela é acolhedora. Os homens predominantemente têm energia masculina e as mulheres predominantemente a energia feminina. Mas isso não é regra. Isso pode acontecer o contrário. E é o que acontece comigo. A minha energia masculina ela é bem mais alta que a minha energia feminina. E a energia masculina ela é uma bênção, se aplicada, se vivida na hora certa. E eu desenvolvi essa energia masculina já desde criança, porque a minha criança ferida entendia que eu tinha que fazer tudo sozinha, que eu tinha que ser independente, que eu não precisava de ninguém. Eu já conversei com vocês sobre isso aqui. E então, para ter essa postura, eu necessariamente precisava desenvolver essa energia masculina, né? Para ser independente e forte. E então, desde a infância, eu adquiri essas características. Então, eu me sentia muito à vontade no universo masculino. Então, eu tinha muito mais amigos do que amigas. Eu entendia a língua deles, eu gostava dos mesmos programas. Então, eu nunca fui uma criança que gostou de boneca, de fazer comidinha, de brincar com casinha, né? Eu preferia muito mais uma bola, uma bicicleta, jogar bolita na rua, jogar bete na rua, carrinho de rolamento. Então eu era uma menina que me sentia à vontade no meio dos meninos. E até na fazenda, no ambiente familiar, junto com meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu tinha essa postura de querer fazer o trabalho da fazenda. Só que não era possível, porque os meus irmãos sim saíam com meu pai para mexer com gado, e eu tinha essa vontade também, só que a minha mãe ficava sozinha em casa e tinha que fazer todo o serviço de uma casa, que não era fácil. Tinha comida, tinha limpeza, a casa era grande e nem sempre nós tínhamos alguém para ajudar. Aliás, na maioria das vezes, nós íamos para a fazenda só nós, família. E eu sentia culpa de deixar minha mãe sozinha. Então, naquela época de fazenda, foram muitos anos na infância, na adolescência. A minha mãe era cozinheira, eu era faxineira. E os meninos iam para o campo com meu pai. E eu morria de vontade de acompanhar. Eu queria ser a boiadeira, eu não queria ser dona de casa. Mas eu era infeliz naquela vida lá, de faxineira. Eu não gostava. E a energia masculina, ela me conduziu na vida para fazer as escolhas mais importantes que eu fiz. Ela me conduziu para escolher as pessoas com quem eu andava, me conduziu na escolha da minha profissão, me conduziu na escolha do homem que eu me casei. E a energia masculina tem vantagens e desvantagens também. Eu vou explicar. Vantagens da energia masculina. Bom, o tipo de pessoas que eu escolhia para conviver comigo, para seguir na minha caminhada durante a vida. Eram homens e mulheres que tinham uma energia masculina alta também. São homens e mulheres que produzem, que conversam sobre negócios, que conversam sobre estratégias. Então, eu sempre busquei, desde a minha época de faculdade, depois na época de formada, entender sobre todo tipo de assunto. Então, se eu ia em alguma reunião social, eu gostava de ficar em rodas onde estavam conversando sobre negócio.
Eu não gostava de ficar em roda que estava com conversa aleatória ou com conversa de filhos, na época que eu não tinha filhos. Enfim, conversas que dali eu não ia conseguir tirar nenhum bom proveito para minha vida. Eu nunca tive paciência para isso. Então, sempre que tinha alguma coisa, estava eu ali enfiada na roda dos homens. Porque na maior parte das vezes, os homens conversam sobre negócio. Eles conversam sobre estratégias, eles fazem até um networking ali, num evento social. E eu adorava aquilo. Então eu estava sempre metida em roda de homens. Na arquitetura, bom, quando você pensa em arquitetura, você logo lembra de decoração, né, de algo super feminino, de algo que envolve o acolhimento, né? Mas olha onde eu fui parar, no mercado imobiliário, atendendo construtoras e incorporadoras. Logo que eu me formei, eu entendi que esse mercado acolhedor da arquitetura, ele não ia servir para mim. Eu não ia conseguir me envolver com a decoração, com famílias, né, com a história das famílias, porque você acaba se envolvendo, acaba sendo, além de arquiteta, psicóloga também. E isso é algo muito importante, é algo que tem que ter uma habilidade imensa para prestar esse tipo de serviço. Mas eu não tinha. Bom, eu precisava de algo muito objetivo, muito prático, né? Muito mais engenharia do que arquitetura. Então eu fui parar para o mercado imobiliário, onde eu faço projetos para construtoras, projetos de edifícios, onde apesar de trabalhar com habitação ou que seja um edifício comercial, eu trabalho para uma indústria da construção. Eu não trabalho com nada personalizado. Eu não trabalho com um cliente onde eu preciso explicar muito sobre a técnica da arquitetura, da engenharia, porque nas construtoras todos falam a mesma língua. Eu trabalho com um grupo de técnicos, engenheiros e arquitetos, que têm a mesma formação que eu, que falam a mesma língua que eu. Então, de tudo que eu tratar, eles sabem exatamente o que eu estou falando. Eu tenho que ficar explicando para ninguém o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Todos têm conhecimento da linguagem técnica sobre o projeto, sobre o desenvolvimento do trabalho que está sendo feito. Isso, para mim, é praticidade, é objetividade. Eu tenho muito disso. Então, se não for muito prático, muito direto, muito objetivo, eu não dou conta de seguir. Isso é da energia masculina, né? A energia feminina, ela é mais observadora, ela é mais cuidadosa. Então, às vezes, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, a energia feminina, ela demora mais, porque ela fica analisando, né? E a energia masculina não. Ela decide rápido, ela é muito racional. É mais ou menos assim, se eu fizer isso eu vou morrer? Não, então vamos embora fazer. Você não pensa muito. Por isso que às vezes as mulheres são tão mais assertivas do que os homens. Eu sou muito prática e sou muito objetiva. E essa minha praticidade, ela me fez olhar a arquitetura de uma outra forma. Ela me fez escolher, né, exatamente esse nicho de mercado onde existe muita ordem, muita racionalidade, muita técnica e muita objetividade. E as desvantagens da energia masculina é quando você pega toda essa potência aí e leva para dentro de casa. Enquanto ela está só no trabalho, ela é uma benção. É lá que ela deve ser aplicada. Mas dentro de casa, ela arruína tudo. Então eu sempre fui explosiva, autoritária e disputava o papel de homem dentro de casa. Eu disputava com o meu pai. Eu disputava com meu marido. Então, isso traz desequilíbrio. Isso só traz problema. E essa energia masculina, ela te dá muita vontade de ser livre, livre para produzir, livre para ganhar a vida. E essa vontade de ser livre, de ser independente, me fez fazer muita bobagem. E a primeira coisa que eu pensava, né, eu ia atingir essa minha liberdade, era sair da casa dos meus pais. Eu tinha que sair da casa dos meus pais para ser livre. Burra, né?
Então, o que eu fiz? Eu casei. Eu casei não foi com o Gustavo. Eu estava no final da faculdade e eu conheci um rapaz, com 1 ano de namoro, eu estava casando. E eu lembro bem que no dia do meu casamento, eu estava dentro do carro com meu pai, e nós estávamos indo não sei onde, e meu pai falou assim para mim: minha filha, não casa com esse rapaz, você nem conhece ele. E aí eu dei um sorriso pro meu pai e uma resposta. Eu falei: pai, eu já namorei com outro rapaz 9 anos, e eu tinha namorado mesmo. E eu também não conhecia ele. Então esse daqui já é o suficiente. Já deu, já posso casar. E casei. Casei, e aí foi a primeira paulada que a vida me deu. Porque no 2º ano de casamento, eu já sabia que eu tinha feito a maior cagada da minha vida. Eu não tinha nada a ver com o rapaz. Eu não admirava ele. Eu entendi que eu queria mesmo era só sair da casa do meu pai e da minha mãe. E aí para voltar para a casa deles, eu tinha orgulho. Orgulho de bater lá na porta deles e falar: errei, posso voltar? Porque eu era recém-formada, eu não tinha condição de me manter, de pedir divórcio e me manter. A não ser que eu baixasse muito o padrão de vida. E a gente não quer baixar padrão de vida, né? Eu não queria. Então, eu demorei um pouco mais a tomar essa decisão. Mas tomei. Tomei. Fui bater lá na porta do meu pai e da minha mãe e falar: não deu certo. Você tinha razão. Posso voltar? E eu voltei. E eles me acolheram do jeito que todo pai e mãe faz. Me acolheram, voltei para minha casa, de onde eu nunca tinha que ter saído. Segui trabalhando. A Lins Galvão, que era a minha empresa de projetos de arquitetura, né? Ela estava bem no início. E eu fui trabalhando, feito louca, prosperando. Logo eu consegui comprar uma casa. Aí sim eu mudei da casa dos meus pais. E logo depois que eu me divorciei, 6 meses depois do meu divórcio, eu ainda estava com meu pai e minha mãe. Aí sim eu conheci o Gustavo. Aí minha vida começou a melhorar demais. Aí eu estava indo para o céu. Porque o Gustavo foi o melhor presente que a vida me deu. No meu relacionamento com o Gustavo, as coisas nunca foram fáceis também. Porque eu disputava com ele o lugar de homem da casa. Mas ainda bem que a energia masculina dele sempre foi mais alta do que a minha. E aí, aos poucos, com a gentileza que ele sempre teve comigo, ele me deu um tempo. Ele me deu um tempo até eu entender qual era o meu papel dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque a energia masculina predominante, gente, a minha energia, ela tinha acolhimento zero. Servir, zero. Cuidado, zero. Então, quando eu tive os meus filhos, eu não queria ser mãe. Eu queria ser o pai. Se eu pudesse dar os meus filhos para mamar em alguém, para eu ir para a rua, trabalhar, o negócio era trabalhar. Acho que eu tinha feito. Então, foi muito difícil a maternidade para mim. E eu preciso falar sobre ela em outro episódio. Foi outra novela. A maternidade, para mim, é um desafio até hoje. Obviamente que hoje eu tenho consciência, eu sei o meu papel. Hoje eu estou numa outra etapa da vida, onde sim eu olho para eles, eu cuido, eu sirvo, eu sei o meu papel. Mas nunca foi assim, não. Sempre foi muito difícil. Gente,
E com as amigas, então? Eu nunca consegui me relacionar com mulheres de energia feminina alta. Eu nunca consegui conquistar essas mulheres. E elas também nunca conseguiram me conquistar. Eu não tinha assunto. Quando tinha alguma reunião de mulheres, em vida social, eu me sentia um peixinho fora d'água. Eu era aquela que não falava nada, não conseguia criar vínculo, eu não bebo, tem esse fator aí que dificulta a minha socialização. Então, na verdade, eu acho que eu sempre tive uma vida muito solitária. Nunca foi fácil. Eu era mal vista no lado masculino, porque às vezes eles olhavam e falavam, gente, o que essa mulher está fazendo aqui? Até o Gustavo. Às vezes tinham programas que eram essencialmente masculinos, programas dele que eram essencialmente masculinos, e eu estava lá querendo participar. Então eu era mal vista. E eu era mal vista pelas mulheres também. Aquela chata que chega, que não conversa, que não entrosa, que não bebe. Então eu sempre tive uma vida muito solitária. E aí, aonde eu me sentia confortável? No trabalho. Por isso que eu sempre trabalhei muito. Era lá que eu conseguia colocar toda a potência que eu tinha para realizar tudo que eu gostava de realizar, e era lá que eu tinha paz. Então eu não tinha mesmo olhos para nada, nem para ninguém. Era só para o meu trabalho. Era tipo o lobo solitário, sabe? Inclusive, eu estou lendo um livro que chama As Mulheres que Correm com os Lobos. Super interessante, ainda não terminei, mas fala justamente desse instinto selvagem que a mulher tem. E isso, olha só, até começou a me trazer outras interpretações para essa energia masculina, que eu sempre, com as minhas terapias, com o meu autoconhecimento, sempre defini isso, que eu tenho como uma energia masculina. E nesse livro eu estou tendo uma outra visão, aonde fala do instinto selvagem da mulher. Instinto que era milenar, que foi milenar, e que ao longo desses anos ele tem sido desconstruído, ele tem sido desacreditado, ele tem sido tirado das mulheres justamente para a gente perder a força que a gente tem. Então talvez eu fale desse livro depois. Talvez essa energia que eu denomino masculina, talvez seja esse instinto selvagem da loba, que toda mulher tem. O livro está super interessante. Bom, como eu era muito solitária e muito focada no trabalho, eu acabava ficando desequilibrada também, porque eu precisava olhar para minha família, eu precisava olhar para Deus, eu precisava olhar para os planos de todos que eu amo. Eu precisava me incluir no plano deles e incluí-los na minha vida também. E aí, o que acontece? Acontece que as luzes se apagaram. Eu já comentei com vocês sobre isso aqui. A luz se apagaram quando a Lins Galvão, que era o meu trabalho, acabou. Acabou repentinamente. Eu anoiteci com a Lins Galvão e amanheci sem a Lins Galvão. E foi um momento muito difícil, que eu imagino que eu fui parar no fundo do poço. E lá no fundo do poço, eu parei para olhar para mim, para minha vida, olhar para a vida da minha família, olhar para Deus e entender que eu tinha outros planos, que eu tinha que olhar para outros lugares e que eu tinha outros propósitos na minha vida. E isso foi muito bom. Eu acho que teve sim o dedo de Deus nisso tudo. Ele olhou para mim e falou: minha filha, você tem que parar. Você tem que parar para observar tanta coisa. E para você parar, eu vou ter que desligar aqui o seu trabalho. E foi isso que ele fez. E eu só tenho a agradecer, porque depois dessa tempestade toda, eu sobrevivi mais forte, sobrevivi reconhecendo a minha família, reconhecendo Deus, sabendo da importância que cada um tem para mim.
E principalmente sabendo o meu papel dentro de cada lugar, aonde eu devo usar essa minha energia em cada lugar, aonde eu tenho que colocar energia masculina, que ela é maravilhosa, e aonde eu tenho que colocar a energia feminina. Eu preciso da energia feminina, eu preciso dar acolhimento, eu preciso servir, eu preciso cuidar. Eu preciso fazer isso com a minha família e eu preciso fazer isso com o meu cliente. Quando eu deixo de servir o meu cliente, eu perco muito. E a energia do servir, ela é feminina. Eu preciso dessa energia. Quando eu paro para observar minha vida, minha família e Deus, eu reconheço todos eles. Eu sei o valor que cada um deles tem na minha vida. E eu sei que rumo seguir agora e eu sei qual é o meu papel. O meu papel para os meus filhos, o meu papel para a minha nova empresa, a Lins Arquitetura, o meu papel na fazenda, o meu papel aqui na Gabriela, o meu papel ao lado do Gustavo. E aí, gente, eu ainda estou em desenvolvimento. Eu acho que essa ferida, ela continua aberta. E eu continuo buscando resposta o tempo todo. Eu leio muito, eu estudo, eu busco autoconhecimento para poder entender o meu papel. Né? Agora que eu tenho consciência disso, do bem e do mal que essa energia masculina traz para a minha vida, eu busco ter um equilíbrio para aplicá-la aonde eu precisar. E eu continuo em desenvolvimento. Eu continuo com a ferida aberta. E eu continuo lutando para organizar tudo isso daí. E aí eu pergunto para vocês, qual é a predominância da energia aí? A masculina ou a feminina?